Se você tem entre 12 e 17 anos, eu vou te falar uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de falar pra você. Não namore agora. E antes de você fechar esse vídeo achando que eu sou um amargurado ou antiquadro, fica até o final, porque você vai entender o porquê disso e vai me agradecer daqui a uns anos. Fala pessoal, eu sou o Lux e bom, vamos para esse novo vídeo, vamos evoluir. Eu sei como é, você olha todo mundo namorando, na escola, nas redes sociais, no Instagram, nos filmes, enfim. Parece que é só você que tá atrasado, parece que é só você que não tá com alguém. Mas eu vou te falar uma coisa sincera. Você tá pronto para poder lidar com a responsabilidade emocional? Porque, sendo bem sincero e por experiência própria, o namoro não é só beijo, foto bonita, tem também apego, expectativa, tem frustrações, tem comparações, tem ansiedades, tem medos. Existe uma série de coisas que fazem parte de um namoro e não é só flores. E já ficou outra pergunta, você realmente está pronto? Você está maduro o suficiente para isso? Bom, às vezes o namoro pode ser um perigo invisível. Se você tem entre 12 e 17 anos, você está formando ainda a sua identidade, a sua visão do mundo, está ainda formando a sua fé, os seus sonhos, projetos, os seus objetivos. E quando você entra num relacionamento muito cedo, você começa a moldar a sua identidade em volta de outra pessoa. E quando acaba, você se sente que perdeu parte de você. Isso pode te quebrar mais do que você imagina. Porque muitas vezes a gente entra num relacionamento, a gente não sabe dividir as coisas. Eu falo por experiência própria e eu sei que isso pode atrapalhar muitas das vezes a sua vida e até mesmo o futuro que você teria com essa pessoa. Então, o que você deveria estar fazendo agora? Você deve estar construindo um shape legal, deve construir a sua disciplina, o seu caráter, a sua mentalidade e o seu propósito. Enquanto muita gente está gastando energia com namoro, e muitas vezes até namoro que às vezes não é nem futuro, você pode estar evoluindo. E quando chegar a hora certa de você começar a namorar, achar uma mulher, então aí sim você vai ser um homem muito mais preparado, um homem muito mais maduro para poder assumir essa responsabilidade, porque tem muitas pessoas que acham que namoro não é responsabilidade, e isso é totalmente errado. Aí você pode me perguntar assim, mas e se eu já estiver namorando? Bom, eu não tô aqui para julgar ninguém, mas se você já está, se pergunte, isso tá me aproximando de Deus? Isso tá fazendo eu crescer? Ou isso tá me distraindo? Porque um relacionamento, pessoal, e eu falo por experiência própria mesmo, relacionamento não é para te atrasar, é para te impulsionar a ser uma pessoa melhor. Não tô falando isso porque é pecado e pronto. Eu tô falando isso porque eu já vi muita gente perder anos importantes da sua vida por causa de algo que poderia ter esperado. Às vezes a gente até assume um relacionamento com uma pessoa que talvez ali não era o momento, talvez era realmente aquela pessoa, mas não estava no tempo ainda. Então vamos supor que, sei lá, você tá aí com seus 15 anos de idade, e aí você vai, acha uma pessoa, começa a namorar com ela tal, essa pessoa era a pessoa certa para você. Mas como você adiantou esse processo, talvez tanto a pessoa quanto você não esteja maduro o suficiente, não esteja preparado o suficiente para poder assumir essa responsabilidade. E muitas das vezes isso acaba fazendo com que tudo dê errado, onde não precisava, se você esperasse quando você já tivesse 18 anos ou já tivesse um pouco mais velho para poder assumir essa responsabilidade. Bom, às vezes os homens, eu falo por experiência própria, porque às vezes a gente pode achar que tá no atraso, que a gente vê as outras pessoas em volta, outros caras que às vezes não pensam muito bem no seu futuro e chega pra gente, que nada, você é muito careta, você é isso, você é aquilo. E cara, você não precisa provar nada pra ninguém. Você não precisa namorar para ter valor. Invista em você mesmo, porque quando você estiver forte por dentro,
o relacionamento certo vai ser uma consequência daquilo que você construiu. E aí sim, você vai me agradecer. Bom, aqui eu quero falar um pouco mais sobre a minha própria opinião, tá? Porque por mais que eu tô dando esses conselhos, eu tive um namoro quando eu tinha 15 anos, beleza? Não era tão novo assim, eu já tinha assim uma mentalidade um pouco melhor e tal, mas, cara, tem muitas coisas que ainda eu precisava aprender. E eu, como cristão que sou, eu passei por algumas dificuldades, sabe? E que não é que é a pessoa que eu estou hoje errado, que hoje eu sou noivo, mas não que a pessoa que eu tava era errada e tal, não é isso. Era só que talvez se eu tivesse parado um pouco mais seria melhor. E eu vou falar pra você exatamente o porquê disso, tá? Talvez ela também possa estar até vendo esse vídeo, mas eu vou deixar a minha opinião aqui. A questão do seguinte: quando eu comecei a namorar, eu tinha 15 anos. E, cara, eu não trabalhava, não tinha algumas coisas, eu ganhava um dinheiro, sim, porque eu trabalhava fazendo bico, mas eu não tinha nenhum trabalho que realmente me sustentasse, que realmente fizesse a minha vida realmente ir pra frente, sabe? Que eu realmente construía a minha vida, é isso que eu quero dizer. Bom, eu tô com essa pessoa até hoje e eu dou graças a Deus por isso, mas não foi fácil. Não foi fácil e talvez fosse melhor esperar. É como eu digo, qual é a minha opinião própria aqui? Se você achou uma pessoa que você realmente quer ter um futuro com ela, porque você é homem, pô. Você é homem. Você tem que ser o provedor e ponto final e acabou, tá ligado? Você é o protetor, você é o provedor da casa. E tem que ser assim, tá? Quem discorda isso aí é problema de você. Mas é assim que eu penso e eu sei que tem muitas pessoas, também muitos homens de valor que realmente pensam da mesma forma que eu. E cara, eu tive isso e eu tive muitas complicações, sem falar que quanto mais tempo você tem com uma pessoa, e você vai criando cada vez mais intimidade com ela. E aí é um perigo muito grande, porque como cristão que eu sou, eu acredito no que a palavra fala, eu acredito na Bíblia. E uma coisa que eu aprendi é que às vezes a gente só pode ter relações sexuais quando a gente tá no casamento. E quando a gente acaba namorando muito novo, a gente vai ganhando cada vez mais, a gente não vai ter idade para se casar, até porque a gente não tá trabalhando, a gente não tá construindo uma vida, entendeu? Obviamente existem casos e casos, mas eu tô falando aqui, tipo, geral, sabe? E bom, isso eu falo por experiência própria, é muito difícil, porque quando você tem mais intimidade com a pessoa, você acaba querendo algo a mais, entendeu? Algo a mais, muito mais além do que beijos e abraços. Enfim, vocês estão entendendo que eu tô ligado. Mas enfim, é isso que acontece, entendeu? Então, acaba que você vai tendo mais intimidade com aquela pessoa e você vai querendo muito mais. E quanto mais o tempo passa, você fica mais na intimidade, mas você não tem nada na sua vida. Então, você ainda não pode se casar, você ainda não tem como se casar, porque você também não pode ser irresponsável, né, velho? Você também tem que ser um cara cabeça de, pô, preciso fazer isso e preciso ter minha casa, eu preciso ter minhas coisas, sabe? Então, aí vocês me perguntam, mas isso aconteceu com você? É verdade, eu tô dando um aviso pra você que ainda talvez não acontecesse na sua vida, como na minha já aconteceu, então eu já tô falando aqui pra você. Então, é muito difícil você se segurar para você não acabar fornicando, que isso é verdade. Eu passo por isso e muitas pessoas passam por isso e é normal, a gente é ser humano. Não é errado a gente sentir desejo pela nossa parceira ou nosso parceiro. Não é errado. Na verdade, isso tem que acontecer, tem que ser dessa forma, mas a gente precisa controlar. Então, eu falo por experiência própria. Tem muitas pessoas que começaram assim como eu e infelizmente não conseguiram controlar. Graças a Deus, Deus me ajuda, eu também sempre sei me esquivar bem das tentações, não só eu, mas como a minha parceira também. Então, graças a Deus a gente não fez isso, mas a gente tem sim um sonho de poder fazer isso quando for o momento certo, quando for a hora certa, que é depois que a gente tiver o nosso casamento.
Então, qual é a minha opinião final para esse vídeo? É o seguinte: você conhecer uma pessoa, beleza. É aquela pessoa que você quer, então fala com ela, conversa com ela, mas tenta esperar, tá? Não namora, não dá beijo, não fica muito assim. Você pode conversar e tal, não tem problema. Tenha uma amizade, mas não tenha aquela amizade colorida, digamos assim. Pelo menos não quando você não tiver a idade certa, nem quando você tiver maduro o suficiente para isso, tá? Mas enfim, foi isso que eu fiz, sabe? Eu comecei a namorar cedo, mas aí eu não queria desfazer o meu namoro porque pra mim não fazia sentido, entendeu? Eu já tinha começado, então não tinha pra que eu terminar pra esperar, entendeu? Então você que não começou o namoro ainda, fale com a pessoa que você quer, fale com a sua parceira que você tá planejando e aí converse com ela, entre em um acordo, porque isso é muito importante para um relacionamento futuro e você vai conseguir ter sucesso no seu relacionamento. Então, resumindo, entrem num acordo e esperem um pelo outro, tá? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Qualquer coisa, pode falar aí nos comentários, eu vou estar respondendo. Conta aí se você já passou por essa experiência ou se você já conhece alguém que passou. Qual é a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui? É muito importante a gente criar um debate, afinal estamos entre amigos, estamos entre nós, tá certo? Desde já agradeço a todos vocês que ficaram até aqui o fim do vídeo. Não se esqueça de dar o like e se inscrever, porque eu sempre estou trazendo conteúdo de valor aqui para vocês e conteúdo que vai fazer vocês evoluírem, tanto na sua vida pessoal como na sua vida espiritual também. Tá beleza, galera? Tamo junto e lembre-se sempre, disciplina constrói tudo, mas o conforto custa caro. Beleza, pessoal? Tamo junto e valeu!